A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta da explicação do livro do Apocalipse, dos eventos escatológicos. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e também sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você tem várias formas distintas, várias formas diferentes de assistir o nosso programa. Além do canal de televisão, você tem o YouTube, inclusive lá no YouTube tem dois canais, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Você também tem o site, o www.iadpeplay.org.br e você tem a opção do aplicativo, né? O Rede Brasil TV. Você pode baixar lá no seu Play Store e é interessante, você pode assistir do seu celular de qualquer lugar, né? E se você quer entrar em contato conosco, você quer enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa 994661010, mas por favor, se identifique, coloque o seu nome, a sua igreja, o seu bairro, para que nós possamos, no momento que estivermos respondendo a sua pergunta, mencionar o seu nome e a sua localização. Muito bem, se você está assistindo ao nosso programa de forma sequenciada, se você é um daqueles telespectadores que não perde o programa, você sabe que nós estamos estudando as 7 taças do Apocalipse. Nós já estudamos 6 e hoje vamos estudar a 7ª e última taça. E antes de nós estudarmos essa 7ª taça, né, você sabe disso, nós usamos sempre essa metodologia de reforçar o aprendizado, de relembrar, de rever aquilo que nós já vimos. Então, nós não vamos explicar versículo por versículo, porque iria tomar muito tempo, né? Então, por exemplo, as 6 taças que nós estudamos está no capítulo 16 do Apocalipse, dos versículos 1 até o versículo de número 16. Então, se nós formos recapitular os 16 versículos, vai tomar muito tempo. O que é que nós vamos fazer? Vamos só recapitular textos específicos que falam sobre cada uma daquelas taças. Tá bom assim? Então, vamos lá. O que vai ocorrer na terra quando os 7 anjos derramar as taças. Vamos relembrar as 6. Na primeira taça, o que é que vai acontecer? Vai atingir um grupo de pessoas específicas. Qual grupo? Aqueles que tiverem a marca da besta. Vai fazer uma chaga maligna nas pessoas, né? Uma espécie de um câncer, de uma úlcera, algo desse tipo. Na ocasião que o anjo derramar a sua segunda taça, vai atingir o quê? Os mares. Pode passar na tela, por gentileza. Os oceanos. As águas vão ficar como sangue. Toda a vida marinha vai morrer. Todos os peixes vão morrer. E aí vai haver desastres ecológicos, né? Os oceanos que vai lançar para fora esses peixes, vai causar um mal-estar, um odor horrível. Tenho certeza disso. Além dos prejuízos financeiros, econômicos, porque milhares de pessoas sobrevivem da pesca. Na ocasião que o anjo derramar a sua terceira taça, o que é que vai ocorrer? Vai atingir as fontes das águas. As águas vão se tornar em sangue. Nós até dissemos, né? A dona da casa abriu a torneira da pia, águas da cor do sangue. O pai de família vai tomar um banho no chuveiro, água da cor do sangue. Vai tomar água, vai buscar água mineral, água da cor de sangue. Por quê? O texto é claro. 2 seres angelicais aparecem para dizer aí que Deus é justo. E vai explicar como matar o sangue dos servos de Deus, dos profetas, também Deus lhes deu a água da cor de sangue, ou sangue para que eles bebessem, né? Então é o motivo pelo qual Deus vai atingir as fontes das águas, isso no futuro, durante a grande tribulação. Quando o 4º anjo tocar a sua trombeta, pode passar a tela, vai haver um aquecimento global. Os homens serão abrasados com grandes calores. A temperatura vai subir de forma assustadora e isso, claro, vai trazer outros problemas para a natureza. Porque aí vai ocorrer o derretimento das geleiras, o aumento da quantidade de água nos oceanos, o avanço do nível do mar, enfim, vai trazer uma série de problemas também ecológicos.
Na ocasião do quinto toque da quinta taça, pode passar a tela, quando o quinto anjo derramar a sua taça, é algo específico, é sobre o trono da besta, sobre a sede do governo do anticristo, e o seu reino será tenebroso. Nós, inclusive, explicamos que vai ser o reino de trevas já no sentido espiritual, porque quem vai estar lá? O anticristo e o falso profeta, que estarão agindo segundo a eficácia de Satanás. E além dessas trevas espirituais, vai haver também trevas no sentido físico. E haverá dores profundas, de forma que os homens vão morder a língua de dor. Se você está acompanhando o programa, você sabe que nós explicamos isso. Que mesmo debaixo do juízo divino, os homens não se arrependerão das suas obras, não se arrependerão dos seus pecados. Quando o sexto anjo derramar a sua taça, nós vimos aí que algo específico, o rio Eufrates vai secar e vai abrir passagem para os soldados que estão vindo lá do Oriente, para que eles avancem com destino à terra de Israel ou à cidade de Jerusalém. Pode trazer a tela. Então, observe que é algo específico. Nós até dissemos aqui nos programas anteriores que Deus abriu o Mar Vermelho para os filhos de Israel passar a pés enxutos. Abriu o Rio Jordão para os filhos de Israel também passarem pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, mas nessa ocasião não é para o povo de Deus passar. É exatamente para os soldados dos exércitos inimigos. Mas para que Deus fará isso? Nós já dissemos. É uma espécie de uma emboscada, porque eles estarão indo exatamente para o Armagedon, onde ocorrerá essa grande batalha, é uma das últimas batalhas contra o povo judeu, contra o povo de Israel. E nessa ocasião, Jesus irá pelejar a favor da nação de Israel. Quando não houver nenhuma esperança de escape, quando Israel estiver prestes a ser destruído, Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Literalmente, nós cremos nisso. Seus pés pisarão lá no Monte das Oliveiras, e é ali que Cristo vai julgar aquelas nações que estiverem indo contra o povo judeu, contra a nação de Israel, contra a cidade de Jerusalém. Bem, este foi um resumo, uma recapitulação destas 6 taças. Hoje nós vamos estudar a 7ª e a última taça, que está exatamente no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 17. Pode abrir a tela, por favor? Capítulo 16, versículo de número 17, que é a 7ª e última taça. Diz assim: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Deixa essa imagem aí, por gentileza. Então, observe que acima do ser angelical está o quê? Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, você sabe disso. O objetivo dessa imagem é só para facilitar a nossa compreensão, para nós podermos ler o texto e ver a imagem para facilitar, não é? É claro que não existe nenhum pintor, nenhum escultor, não existe nenhum artista que possa descrever de forma plena e perfeita o trono de Deus. Glória a Deus. Eu sempre que falo desse capítulo, eu me emociono, porque eu penso no passado e penso no futuro. Traga a tela. Eu penso no passado, na visão de João, privilégio que João teve, né? De ver Cristo, já foi um grande privilégio, lá no capítulo 1, no meio dos 7 castiçais, já pensou nesse privilégio? Pessoa já velho, idoso, lá na ilha de Patmos, esperando a morte, e ouvi uma voz detrás dele, né, dizendo assim: olha, escreve, o que você vê, escreve no livro. E quando ele olhar, vê 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, Jesus, o Cristo ressurreto, já foi um grande privilégio para ele, né? Isso está no capítulo 1. Mas no capítulo 4, ele ouviu uma voz dizendo assim: subi cá, e ele disse que foi arrebatado em espírito,
E é ali que ele viu o trono de Deus, o trono da majestade divina. Nós já explicamos esse capítulo. Vamos trazer a tela mais uma vez, capítulo 16, versículo 17. Aí diz que saiu uma grande voz do templo, lá do céu. De quem é essa voz? Possivelmente do próprio Deus. E o que é que essa voz diz? Está feito. Pode trazer a tela, por gentileza. O que é que está feito? Essa expressão está feito aí, o sentido é está consumado. Porque observe algo interessante para você entender o porquê desta frase está feito. Nós já dissemos, e você já sabe disso, se você é aluno dessa escola de escatologia, dessa aula de escatologia, você sabe disso. No período sombrio da grande tribulação, haverá 3 séries de julgamentos, correto? Muito bem. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. A diferença é que os selos serão abertos pelo próprio Cordeiro, é Cristo quem abre os selos. As trombetas serão os anjos que vão tocar. E as taças, como você vê na imagem, são os anjos que vão derramar essas taças. Então veja, nós estamos estudando o quê? A 7ª taça, ou seja, o último julgamento desta série. Então, são 3 séries de juízos e nós estamos estudando exatamente a última taça, que é exatamente a ocasião em que será derramado no período da grande tribulação, que nós vamos observar o que vai ocorrer, a saraiva, fogo, enfim, vai ocorrer nessa ocasião. Então, essa expressão está feito é como se estivesse dizendo, está consumado, estou finalizando. É como se Deus dissesse assim, eu estou finalizando aqui esta série de juízos, essa série de julgamentos sobre a terra. Versículo 18, pode passar o texto, por gentileza. Muito bem. Aí diz, e houve o quê? Vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Eu não vou falar no grande terremoto agora. Mas observe que essas vozes, esses trovões, esses relâmpagos, já são comuns no livro do Apocalipse. Pode trazer a tela, por gentileza? Por exemplo, pode trazer a tela, por favor, capítulo 8, versículo 5, obrigado. Capítulo 8, versículo 5. Então veja aqui, vozes, trovões, relâmpagos. Então, aqueles fenômenos da natureza, muitas vezes apareceram até mesmo do céu. João chegou a descrever isso. Capítulo 8, versículo 5 do livro do Apocalipse diz assim, e o anjo tomou o incensário é aquele objeto onde se colocava, os sacerdotes, né, colocavam incenso com brasas, e à medida que aquelas brasas iam queimando aquele incenso, aquelas ervas aromáticas, ia subindo aquele odor agradável. Nós já explicamos esse texto em programas anteriores. Aí diz que quando o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois o quê? Vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Eu diria que foi aquilo que João pôde descrever. Nós precisamos entender isso. Que João viu coisas que são indescritíveis, que não dá para explicar, não dá para descrever. Então, é algo que está além da compreensão humana. Então, João vai dizer aí que nesse texto, na ocasião que o anjo derrama essa 7ª e última taça, que houve vozes, que houve trovões, que houve relâmpagos. Também no capítulo de número 11, versículo 19, que nós já estudamos, a ocasião que fala das 2 testemunhas, que João viu o quê? O tabernáculo lá no céu, a arca do concerto lá no céu. Veja, capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e cremos aqui que este templo é exatamente o tabernáculo, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então observe aqui que vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, que são comuns na terra, os fenômenos da natureza, mas que nessas visões de João,
elas também são comuns, como nós já lemos capítulo 8, versículo 5 e capítulo 11, versículo de número 19. Mas observe aí algo interessante, que vai ocorrer aí um grande terremoto. Abre a tela, por gentileza. E um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Eu quero abrir um parêntese aqui para trazer algumas informações sobre os maiores terremotos da história que foram registrados, né? Então, nós gostaríamos de citar pelo menos 4. O primeiro ocorreu lá em Valdívia, lá no Chile, em 1960. Foi o terremoto mais intenso já cientificamente registrado lá no Chile, numa cidade chamada Valdívia. Afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Ao todo, mais de 2.000 pessoas morreram e incontáveis prejuízos materiais foram registrados. O segundo maior foi lá no Alasca, nos Estados Unidos, em 1964. Era mais ou menos março de 64 e um terremoto de 9,2 graus de intensidade atingiu o Alasca e deixou 125 vítimas fatais. O terceiro ocorreu lá na ilha de Sumatra, lá na Indonésia. Isso ocorreu em 2004. Mais especificamente, em dezembro de 2004, um forte abalo sísmico de 9,1 graus atingiu a ilha de Sumatra, lá na Indonésia. E o quarto, lá na península de Oshika, lá no Japão, isso foi em 2011, um tremor de 9,1 graus, ocorreu lá no Japão em março de 2011. Na ocasião foram registradas mais de 13.000 mortes e milhares de desaparecidos, além de danos sérios a sistemas de infraestrutura que permitem o funcionamento de parte do país, como ferrovias e outras. Então, observe que esses 4 foram de grandes proporções, milhares de pessoas morreram, países foram devastados. Você sabe disso? Que muitas vezes esses terremotos, eles provocam também outros fenômenos como maremotos e trazem prejuízos, destruições, de forma que o mundo se sente inseguro por conta desses abalos das placas tectônicas que provocam terremotos, trazendo prejuízos não só materiais, mas principalmente com a morte de milhares de pessoas. Mas o terremoto que está no texto que lemos, ele terá uma proporção com certeza superior a todos esses que nós já citamos. Porque o texto vai deixar bem claro que é um terremoto como nunca houve desde o princípio do mundo. Ou seja, é algo de forma específica. Vamos para o texto mais uma vez? Abre mais uma vez, por favor. Observe. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Observe. Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Então, João possivelmente pôde ver naquela visão este grande terremoto e ouviu essas vozes, né? Esses trovões lá no céu anunciando este grande terremoto. Pode passar o texto, por gentileza, passar a tela. No versículo 19 diz que a grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. E por que caíram? Exatamente por conta do terremoto, né? Das destruições. Com certeza esse grande terremoto, o maior terremoto da história da humanidade, então vai trazer grandes proporções. Há um detalhe aí que o texto não explica. Que grande cidade é essa? A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então alguns teólogos dizem assim, essa cidade é Jerusalém. Outros escritores dizem, não, essa cidade ela é Babilônia, não é Jerusalém, é a sede do governo. Mas tudo nos leva a crer que esta grande cidade seja realmente Jerusalém. E por quê? Porque é mencionado também no capítulo de número 11, versículo de número 8, Jerusalém, ela é mencionada como a grande cidade. E quando dizemos grande, não estamos dizendo em extensão territorial. Porque se formos falar de Jerusalém em extensão territorial, ela não pode ser considerada uma grande cidade. O próprio país, a própria nação de Israel não tem grande extensão territorial. Mas ela é grande devido à sua importância. Já percebeu isso? O quanto a cidade de Jerusalém ela é importante para o mundo?
Ela é importante para as 3 religiões monoteístas, tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos, que reconhecem que a cidade de Jerusalém é uma cidade importante. Inclusive, uma das maiores fontes de renda lá de Israel, de Jerusalém, é exatamente o turismo, porque pessoas do mundo inteiro, de várias religiões, ou de qualquer religião, vão a Jerusalém, por reconhecer que aquela terra é santa. Foi a terra onde Jesus palmilhou, onde Jesus ensinou, onde Jesus pregou, onde Jesus curou, onde Jesus foi condenado, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi morto. Então ela tem todo um histórico, tem toda uma importância. Isso, eu estou falando de Cristo, isso sem falar, não é? Que foi a cidade de Davi, foi a cidade onde foi conquistada, não é? Por Davi, foi a cidade onde foram os reis de Israel viveram, foi lá que foi o centro da adoração em Israel, enfim. Mas no capítulo de número 11, versículo 8, o texto diz, falando acerca das 2 testemunhas que nós já estudamos, e jazerá o seu corpo na praça da grande cidade. Então veja que Jerusalém aqui é chamada de grande cidade. Embora aqui, no capítulo 11, versículo 8 do Apocalipse, Jerusalém é mencionada não só como uma grande cidade, mas também que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E por que Sodoma e Egito? Por conta de que neste período da grande tribulação, por conta das perseguições aos servos de Deus, por conta da opressão, por conta, possivelmente, das perversões que ocorreram lá, acredita-se, inclusive, que o anticristo vai profanar o templo em Jerusalém. Então, ela é chamada daqui de Sodoma e Egito. Mas nós podemos ter a certeza que no capítulo 11, versículo 8, fala de Jerusalém, porque diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, esta grande cidade, abre o texto mais uma vez, 16, versículo 9, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, tudo leva a crer que esta grande cidade aí é a cidade de Jerusalém. Mas não só ela será afetada, diz, e as cidades das nações caíram. Então, enquanto Jerusalém fendeu-se apenas e dividiu-se em 3 partes, as grandes cidades das nações, elas caíram. Então, haverá muita ruína, haverá muita destruição. É por isso que todos os filmes sobre o Apocalipse, sobre o fim do mundo, mostram horrores de prédios caindo, de grandes terremotos, porque isso está na Bíblia de forma muito clara. Aí diz assim, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Agora sim, agora não é Jerusalém, agora é Babilônia. Volta o texto mais uma vez. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o quê? O cálice do vinho da indignação da sua ira. Talvez você pergunte, professor, que cálice é esse? Que vinho é esse? Nós vamos estudar nas próximas semanas. Nos próximos programas, de forma mais específica, né? Nos próximos programas. A partir do próximo programa, nós vamos estudar o capítulo 17, que fala da Babilônia religiosa. Capítulo 18 fala da Babilônia no sentido físico, uma cidade que será a sede do governo mundial. Volta ao texto mais uma vez, que uma frase nos chama a atenção. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o quê? O cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, volta, por favor, a tela. Então, observe que no capítulo 17, versículos 1 e 2, que nós vamos estudar no próximo programa, o texto diz, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, ou seja, falou com João, dizendo assim, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as águas. Aí diz, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Esse vinho aqui da prostituição fala de heresia. No capítulo 18, que fala sobre a Babilônia no sentido físico, diz assim, versículo 1, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui é no sentido físico. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Então, esse vinho da ira da prostituição fala exatamente das heresias que esta Babilônia religiosa, no decorrer dos séculos, no decorrer da história, no decorrer dos milênios, ela pregou, ela ensinou as suas heresias. Nós vamos estudar isso no próximo programa. Então o texto diz assim, olha, Deus lembrou-se, volta o texto mais uma vez, versículo 19, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o quê? O cálice. Cálice de quê? Do vinho. Mas que tipo de vinho é? É do suco da uva? Não, da indignação da sua ira. Ou seja, Deus estará executando juízo sobre a Babilônia por causa dos grandes malefícios que essa religião trouxe à humanidade no decorrer da história, no decorrer dos milênios, ensinando heresias. Nós vamos estudar isso nos próximos programas. Veja o que diz o versículo de número 20. Diz: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Então observe que coisa interessante, é que após esse grande terremoto, vai haver uma mudança geográfica no mundo. As ilhas vão fugir, então serão inundadas. É o que dá-nos a entender. Com os abalos, com o terremoto, os montes das ilhas vão ruir e elas vão desaparecer. Muitas ilhas vão desaparecer. É como se não existisse mais aquela ilha. E não só isso. Volta o texto mais uma vez, por gentileza. E os montes não se acharam. Então, é como se houvesse mudanças geográficas. Traga a tela, por favor. Mudanças geográficas. É como se os montes, muitos montes deixassem de existir, ficasse tudo plano por conta das destruições provocadas por esse grande terremoto. Pode passar versículo de número 21. Então, como se não bastasse, traga a tela, por favor. Como se não bastasse o terremoto trazendo mudanças na geografia, não é? Fazendo com que ilhas desaparecessem, fazendo com que os montes deixassem de existir, as cidades ruindo, os prédios caindo, pessoas morrendo. Como se não bastasse, ainda vai cair do céu pedras que serão enviadas por Deus numa execução do seu juízo sobre a terra. Pedras essa que vai causar com certeza grandes destruições, muitas mortes. Veja o que o texto diz. Abre o texto, por gentileza, versículo de número 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Então, o que é um talento aí? Varia de acordo com a época, mas os historiadores dizem que pode variar de 30 até 48 quilos. Vamos botar por menor? Vamos botar por mínimo? Imaginem o que é cair uma pedra do céu, uma não, várias, né? Do céu, pesando 30 quilos. Então, com a velocidade, com certeza, o peso desta pedra será incomparável. Então, e não é só uma nem duas, não. Veja o que o texto diz. E caiu do céu uma grande saraiva. Então, quando a gente pensa em grande saraiva, nós estamos falando de quê? De grande quantidade de pedras. Do peso de 1 talento. E os homens, aí é que está o problema. Volta a tela, por gentileza. Nós dissemos aqui nos programas anteriores. Se os homens estão debaixo do juízo, se os homens estão sendo castigados pelos seus pecados, o que é que Deus espera? Confissão, arrependimento. Nós citamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que durante essa pandemia foi um dos textos mais lidos nos púlpitos das igrejas. E se o meu povo... É Deus falando, é Deus prometendo a Salomão na dedicação do templo lá em Jerusalém.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se lemos os versículos anteriores, Deus estava dizendo assim, se eu enviar pragas, se eu enviar praga de gafanhoto, se eu impedir que a chuva desça sobre a terra, Deus estava dizendo a Salomão, se eu estiver executando juízo, se eu estiver castigando, mas tem uma saída, tem uma solução. O que é que os homens devem fazer? Aí Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu os ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, veja que coisa interessante. Os homens debaixo do juízo divino, o que é de se esperar dessas pessoas? Humilhação, choro, arrependimento, quebrantamento. Era de se esperar aquela atitude dos ninivitas. Você já leu o livro de Jonas? É um livro curto, 4 capítulos apenas. Se puder, leia o livro de Jonas. Uma história belíssima, onde Deus chama um profeta e disse a ele que fosse pregar em Nínive. E a mensagem era essa, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Era Deus dizendo assim, eu vou executar juízo, eu vou destruir essa cidade, por conta da maldade dos ninivitas. Nínive era a capital da Síria. Só que os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. E Jonas, sabendo quem é Deus, sabendo que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus pouparia, Jonas disse, eu não vou. Porque Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, não. Jonas queria que eles fossem punidos, que eles fossem castigados. Mas eu já disse aqui, e não me canso de dizer, antes de Deus exercer juízo, Deus manda o aviso. Deus avisou a Noé que ia mandar o dilúvio sobre a terra. E Noé construindo a arca durante 120 anos. Noé construindo a arca e as pessoas vendo aquela grande embarcação, com certeza foram perguntar. Deus havia mandado o aviso antes. Eles não morreram inocentes, não. Eles sabiam que viria o dilúvio. Noé avisou. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, chegou lá um servo dele lá, um pregoeiro da justiça. Chegou um justo chamado Ló. É claro que a chegada de Ló foi por conta, em certo aspecto, de uma precipitação dele. Porque Ló, ele não tinha o mesmo nível espiritual, a mesma fé de Abraão. E Ló escolheu com os olhos, quando houve contenda, quando a terra estava pequena para os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Lê, está no capítulo 13 de Gênesis. Aí Ló era um homem que escolhia por vista e Abraão era o homem da fé. Abraão disse assim, nós somos irmãos, que não haja contenda entre nós. Faz o seguinte, vamos nos separar, melhor, para a gente estar em contenda, não, nós somos irmãos. Faça o seguinte, Ló, você escolhe, a terra está aí dentro de você, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, contanto que haja paz. E Ló vê as campinas do Jordão, aquela terra bem regada, disse, opa, aqui vai dar certinho para o meu gado. Então a chegada dele em Sodoma foi por conta dessa escolha, mas em certo aspecto foi uma provisão de Deus. Foi uma oportunidade que Deus deu aos ninivitas, aos moradores de Sodoma e Gomorra, aos sodomitas, melhor dizendo, porque aquele justo estava lá para combater, para denunciar os pecados, para falar sobre o juízo divino. Então, antes de Deus exercer juízo, julgamento, Deus avisa, Deus anuncia, Deus, de alguma forma, de alguma maneira, Deus anuncia o que vai fazer. E eu não tenho dúvida disso. Que o livro do Apocalipse, que o programa Instantes Finais, você sabia disso? Que nós estamos sendo instrumentos de Deus para anunciar o que vai acontecer? Eu me sinto aqui, guardando, claro, as devidas proporções, claro, mas eu me sinto aqui como Noé, eu me sinto como Ló, que estou aqui anunciando o juízo. Olha, vai vir esse castigo aqui, viu?
todos esses seres, essas taças, essas trombetas que estão aqui do Apocalipse, não pense que isso é história de carochinha, isso vai acontecer. E o que é de se esperar? Sim, voltando aos ninivitas, que eu não posso esquecer, né? Então, que coisa interessante. Quando Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele disse, não vou não, porque Jonas queria que Deus destruísse. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, porque ele sabia, se eles se arrependerem, Deus vai poupar. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio no sentido de salvação, mas para a obra, nem sempre Deus respeita, não. Vou repetir essa frase. No que diz respeito a chamado para a obra, nem sempre Deus respeita o livre-arbítrio. Deus poderia dizer assim, olha Jonas, tu não quer ir, eu vou levantar outro. E Deus levantaria alguém melhor do que Jonas. Mas, como Deus conhece os corações, e Deus sabia o motivo pelo qual Jonas não queria ir. Jonas não estava com medo de morrer, não. Apenas Jonas queria que Deus executasse juízo. Aí Deus cria uma situação. Jonas vai pegar um navio, vai para Tarso num caminho oposto. Deus manda a tempestade. Aí aqueles marinheiros descobrem que a causa da tempestade era Jonas, joga Jonas no mar. Jonas é engolido por um grande peixe. Lá do fundo do mar, das entranhas do peixe, Jonas ora. Né? Ora, se humilha, se arrepende. Aí Deus faz com que o peixe vomite e Jonas vai. Que coisa interessante. Jonas entrou na cidade só dizendo isso. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E o que foi que aconteceu? Todos os ninivitas, começou pelo rei, decretaram um jejum, até os animais jejuaram. Se humilharam, se arrependeram e Deus poupou, Deus preservou aquela cidade de aproximadamente 120 mil pessoas. Veja que coisa interessante. Vamos fazer as comparações aqui. Jonas só anunciou. Jonas só disse, olha, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. O povo se arrependeu, se humilhou, chorou, jejuou, pediu perdão a Deus. Veja a diferença dessa geração aqui da grande tribulação. Aqui não é só anunciar, não. É o julgamento, o juízo descendo. Terremoto, né? O anjo derramou a sua sétima taça. Vozes, trovões, terremotos, como se não bastasse, as ilhas desapareceram, os montes desapareceram, mudanças geográficas no mundo inteiro, e como se não bastasse, ainda vem coisa pior, saraiva de pedras, do peso de 1 talento, mais ou menos 30 quilos, caindo, matando milhares de pessoas. Detalhes, o que era de se esperar dessas pessoas? Choro, lágrimas, arrependimento, conversão. Mas veja o que é que eles vão fazer. Abre o texto para nós concluirmos o programa. Diz assim, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Em outras palavras, nós já citamos aqui outros textos, versículo 11, que eles blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Versículo 9 do mesmo capítulo, blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, em vez dos homens se arrependerem, se humilharem, vão blasfemar contra Deus.